Alegria que estamos, neste momento, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, o capítulo 11. Nós estamos no tema das 7 trombetas. Tem o capítulo 10, que nós fizemos na parte da manhã, e agora a última trombeta. Lembrando que os 7 selos, nós falamos dos 7 selos, e o último selo, ou seja, o 7º selo, revela as 7 trombetas. Então, nós vamos relembrar, para não haver confusão, nós vamos relembrar as 7 trombetas, ou seja, as 6 que nós já dissemos. Vamos lá. Pega lá minha lente, por favor. Então, vamos lá. A primeira, lembrando que nós falamos sobre os 7 selos. No 7º selo, foi revelado a João as 7 trombetas, tá? Estamos falando selo assim, por causa que faltou aqui a nossa lente, né? Vamos lá. A 6ª trombeta, 4 anjos e presos em cadeias eternas são soltos. Agora, a 7ª trombeta. Vamos lá. Capítulo 11. Vamos ler aqui. Capítulo 11 do livro do Apocalipse. Foi-me dada uma vara semelhante, uma vara de agrimensor. E disseram-me, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. E o átrio fora do templo, porém, deixei-o de lado, e não ameaças, foi dado aos gentios que hão de calar aos pés. 142 meses. A Bíblia fala muito sobre os números, né? O livro do Apocalipse. É claro que nós não vamos entrar em detalhes dos números, porque senão aí tomaríamos a noite toda, né, para falar dos números. Mas encobrirei as minhas 2 testemunhas vestidas de saco, que profetizam por 1260 anos. Aqui é outra coisa também, existe uma polêmica muito grande sobre essas 2 testemunhas, né? São eles as duas oliveiras, os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor na terra. Se alguém lhes quiser causar danos, sairá fogo de suas bocas e devorará o inimigo. Nós estamos lendo o livro do Apocalipse e nós estamos aqui no preâmbulo de falar da última trombeta. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe dos abismos lhe fará guerra e os vencerá e os matará. É bom lembrar que, na proporção que nós vamos lendo os capítulos do Apocalipse, nós contemplamos o terror que vai ser. O terror será muito forte, será muito grande. O momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, você já pode perceber que as coisas não vão ficar boas daqui para frente. As pessoas, elas vão ser humilhadas, elas vão ser esculachadas. Se as pessoas do mundo, se as pessoas que estão no planeta vão ser esculachadas e humilhadas, imagine o povo de Deus. Imagine aqueles que são de Jesus. Esses serão os primeiros a serem pisados, humilhados, achacoalhados e até mesmo mortos, como a própria Escritura nos diz. Prosseguindo. Muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações virão para vê-los por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Quer dizer, vão ficar 3 dias expostos às 2 testemunhas. Serão 2 pessoas que irão dar testemunho de nosso Senhor para o mundo. Essas 2 testemunhas, os estudiosos da Bíblia dizem que vai ser
Moisés e Elias, existe muita especulação sobre isso, porque, como eu disse na vez anterior, existe muitas coisas ainda em mistério, ainda em mistério. Existem coisas que são ocultas, e as coisas reveladas estão aqui. Essas duas testemunhas, elas vão ficar 3 dias, por quê? Porque é um tempo para poder dar tempo de multidões do mundo ver, né? Neste momento, o anticristo já estará na sua gestão política, e com certeza ele será uma das pessoas que falará ao mundo sobre aquelas pessoas num caráter humilhante, humilhando, isso aí, são filhos profetas do Altíssimo, desse Altíssimo aí, desse grande aí que está derramando essas pragas na cabeça de vocês, que estão fazendo vocês sofrerem. Olha, esse daí, vejam aí. Então, as câmeras vão mostrar para o mundo isso que nós entendemos, o fato de ficar os 3 dias ali para dar tempo de mostrar a imagem para o mundo inteiro, porque nesta ocasião, neste tempo, a televisão servirá como um instrumento fortíssimo na direção do governo mundial. Os habitantes da Terra vão se alegrar por causa deles. Vão fazer felicitações mutuamente. Mandarão presente uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham sido tormentados. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Então, eles vão se levantar, essas duas testemunhas. Né? Isso aqui é um assunto à parte, nós não vamos nos ater nesse detalhe aqui das duas testemunhas, porque isso aqui é um assunto muito profundo. Entendeu? Tem coisas que, no decorrer do Apocalipse, nós temos que fazer, assim, uma explicação didática e de caráter até mesmo superficial, porque se nós fôssemos nos deter em determinados detalhes, nós teríamos que aumentar o tempo e nos aprofundar somente naquele tema. Então, nós estamos fazendo a leitura e trazendo para vocês a parte mais importante. No caso aqui, nós estamos no capítulo 11, que trará para nós a sétima trombeta. A sétima trombeta. Ouviram uma voz forte do céu que dizia: subi aqui. Subiram, então, para o céu, numa nuvem, enquanto seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora, produziu grande terremoto que caiu na 10ª parte da cidade, e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Então, a blasfêmia contra o Altíssimo vai ser de um tamanho tão grande, tão terrível, que em meio a esse escárnio, Deus manifestará o seu poder, porque a ação de Deus neste momento, este momento aqui é um momento da 70ª semana de Daniel, a 70 semana de Daniel, que é os 7 anos, que será os 7 anos no qual o anticristo estará na gestão e acontecendo essas coisas. Nós estamos aqui ainda entre a trombeta sexta e o soar da última trombeta. Terminou assim a segunda desgraças, e eis que, depressa, sobrevém a terceira. Versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes. Então, está aí, a 7ª trombeta. Essa trombeta é a última trombeta. Essa trombeta que nós entramos aqui agora, que vamos começar a ler, que começamos a ler aqui no capítulo 11 do livro do Apocalipse, essa daí é a última trombeta. Então, note bem, existe uma polêmica muito grande desde o início da igreja sobre a seguinte pergunta:
Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? É uma polêmica teológica profunda na igreja de Nosso Senhor em todo o mundo. Então ficou assim: um grupo de irmãos, eles são pré-triabulistas. Eles são aqueles que acreditam que Nosso Senhor arrebatará a igreja antes da grande tribulação. E outro grupo de irmãos acreditam que Jesus arrebatará a igreja pós a tribulação. Aqueles que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, eles se baseiam lá no próprio livro do Apocalipse, quando Nosso Senhor se dirigiu a uma das 7 igrejas da Ásia e disse assim: olha, porquanto guardastes a palavra da minha paciência, eu vos guardareis na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Acontece que, quando João escreveu as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, naquele momento, há quase 2000 anos atrás, houve perseguição feroz contra a igreja de Jesus. Se você observar na história, você vai ver que os irmãos foram perseguidos. Os irmãos da igreja primitiva, eles foram perseguidos, eles foram massacrados. E acreditamos que aquelas palavras que nosso Senhor, através do Espírito Santo, falou para a igreja, uma das igrejas da Ásia, dizendo: porquanto guardastes a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Baseado nesta palavra, que os irmãos que acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, eles se baseiam nesse versículo. Mas vamos prestar atenção. Se nós olharmos dentro da Escritura, dentro da escatologia, dentro da Bíblia, nós vamos observar que isso vai acontecer cronometradamente, tudo nítido, tudo igual. Por exemplo, os sete selos que nós já falamos, as 7 trombetas e as 7 taças. Segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, dos escatologistas da Bíblia, escatologistas são aqueles que estudam os eventos bíblicos, que estudam as profecias da Bíblia. É uma especialidade que existe dentro da teologia. Então, esses escatologistas, eles dizem, a sua maioria dizem que os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, elas ocorrerão simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. É assim que eles dizem, que eles interpretam. Porque quando nós lemos, dá a impressão que primeiro vai acontecer os 7 selos, depois vai acontecer as 7 trombetas, depois vai acontecer as 7 taças. Mas a maioria dos estudantes do livro do Apocalipse, os escatologistas bíblicos, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, eles dizem, na sua maioria, que esses 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, tudo vai acontecer simultaneamente, muito especialmente no final. Vai se concluir no final. Mesmo que uma coisa e outra ocorra antes e depois, mas o final dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, vão terminar tudo sincronizados. Isso são palavras ditas pelos estudiosos da Bíblia. Agora, tudo que nós temos que saber das Escrituras, a própria Escritura nos dá a resposta. Então, baseado no que está escrito, baseado nas profecias, baseado no livro do Apocalipse, nós temos a informação que eu acredito que, se fosse para escolher, se a igreja de Jesus fosse escolher, eles escolheriam o quê? Escolheriam que Jesus viesse antes da grande tribulação. Eles iam escolher isso. Porque já pensou que aqueles que estiverem no período da grande tribulação, que são os homens, as mulheres de Deus, a igreja de Jesus, o que vai acontecer? Eles vão ser perseguidos.
eles vão ser massacrados. Serão os primeiros a serem perseguidos pelo anticristo, pelo falso profeta, pelos soldados do anticristo. E os cristãos vão ser perseguidos. A Bíblia diz, nós vamos chegar lá, que será dado poder à besta para perseguir os santos e eliminá-los. É muito triste. Então, se a igreja pudesse escolher, a igreja de Jesus iria escolher ser arrebatado antes da grande tribulação. Mas o que nós entendemos dentro do livro do Apocalipse, no tocar dessa última trombeta, é que o arrebatamento e a vinda de Jesus é algo semelhante. O arrebatamento e a vinda de Jesus, isso segundo a Escritura, não segundo os estudiosos e escatologistas da Bíblia, mas segundo o que está escrito. Vamos ler. Vamos ver o que vai acontecer aqui no toque da sétima trombeta. Vamos lá. Ressoou então do céu altas vozes, diziam: o império do nosso Senhor é do seu Cristo. Estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões que se assentam no seu trono, nos seus tronos diante de Deus, prostravam-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus dominador, que és o que eras, porque assumistes a plenitude do seu poder real. Irritaram-se os pagãos, mas que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos e dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, de exterminar o que corromperam a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testemunho. Houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos e forte saraiva. Então vamos observar. Quando um toque da última trombeta é a vinda de Jesus. Vamos lá. A vinda de Jesus. Nesse momento, no toque da última trombeta, acontece a vinda de Jesus. A vinda de Jesus ela é descrita na Bíblia por mais de 1.500 vezes. Somente no Novo Testamento existem 317 referências relacionado à vinda do nosso Salvador, do nosso Rei, do nosso Salvador e Rei. Essa última trombeta, ela está conciliada lá com Tessalonicenses, quando Paulo, ele fala lá sobre o grande mistério. Tanto lá, no capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala sobre o grande mistério. Qual é o mistério? Também, aqui em Tessalonicenses, né? Ele fala do mistério. O mistério é o seguinte: é a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. E isso vai acontecer antes da transformação daqueles que estiverem vivos. Então, Paulo ele explica: nem todos morreremos, mas no soar da última trombeta, no soar da última trombeta, trombeta de Deus. Então, essa trombeta que Paulo fala lá em Tessalonicenses, ela tem a ver com essa sétima trombeta do Apocalipse, do capítulo 11, que nós acabamos de ler. Deu para você entender? Porque a Bíblia, existe uma regra severa na Bíblia Sagrada. É o seguinte: o texto, ele não pode ser sem contexto. Entendeu? O texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, nós jamais poderemos isolar texto da Bíblia. E se tratando de Apocalipse, muito especialmente, quando se trata do livro do Apocalipse, é indispensável respeitar a regra de hermenêutica, a principal, que diz que o texto tem que ter o contexto, o que vem antes e o que vem depois. Usando a regra também de paralelismo de versículos. Então, lá em Tessalonicenses, Paulo fala que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens
ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Paulo fala dessa trombeta, essa trombeta lá de Tessalonicenses, tem a ver com essa trombeta aqui. Dentro da cronologia bíblica, tem a ver com essa sétima trombeta. Outro fator também, no toque dessa trombeta, fala sobre a recompensa. Algumas Bíblias falam recompensa, outras, as mais antigas, falam em galardão. Que o Senhor, ele desce com a recompensa nas mãos para galardoar o seu povo, a sua igreja, os servos e servas. Recompensa das suas boas obras. Então, o Senhor está dizendo que ele desce com nas mãos dele a recompensa. Vamos aqui reler aqui o versículo, que diz assim: os pagãos se irritaram. Porque eles irritaram por quê? Por que eles vão se irritar aqui? Por que os povos, os pagãos, aqueles que, naquele momento, eles vão se irritar? Por quê? O reino do anticristo vai ser um reino que vai ser muito comunicado ao mundo. As pessoas, elas vão se entusiasmar com o reino do ditador mundial, do novo governo, da besta, do anticristo, do falso profeta. Eles vão se regozijar. Eles vão, na cabeça deles, vão pensar assim, poxa, aquilo que nós queríamos aconteceu, nós queríamos isso aqui, um governo de justiça, um governo de união, um governo que compreendesse os nossos problemas, um governo de distribuição de bens igual, entendeu? E etc. Eles vão estar ali naquela crença de que o mundo agora terá um outro rumo, o mundo agora vai funcionar bem do jeito como eles queriam. Quando nosso Senhor chegar, muitos daqueles que estiverem pensando assim, eles não vão gostar, eles vão se aborrecer, eles vão blasfemar, como nós já vimos na vez anterior, que mesmo as pragas sendo derramadas sobre o planeta, os homens não se arrependerão. Mesmo as pragas caindo na cabeça deles, eles não vão se arrepender, porque os seus corações vão estar cauterizados, os seus corações vão estar revoltados, inclinados para as trevas e para o mal. Então, toque da última trombeta. Vamos lá. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira, o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos e servas, aos profetas, aos santos, quer dizer, recompensa, né? Estou falando aqui, galardão, aos que temem o teu nome, grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Então, o que diz lá em Tessalonicenses? Em Tessalonicenses está dizendo o seguinte, que nosso Senhor, na sua segunda vinda, ele vai soprar com o sopro de sua boca e destruirá o anticristo. Isso quer dizer que a vinda do Senhor Jesus, do Salvador Yahushua, ele só voltará depois que o anticristo se manifestar na terra. Jesus não vai voltar antes da manifestação do anticristo. Isso são palavras da Bíblia, palavras de Tessalonicenses. Quando Paulo fala da segunda vinda de Jesus, ele é claríssimo lá em Tessalonicenses, ele diz que vai acontecer a vinda de Jesus sem que antes se manifeste o homem da iniquidade, o homem que vai comandar o planeta, qual o anticristo, que é o antimessias, aquele que vai se colocar no templo e dizer que é Deus. Depois que ele se manifestar. Então, na vinda de Jesus, vai ser um alvoroço, vai ser um rebuliço. Porque aquele homem que estará falando para a humanidade, olha, nós vamos ter um reino de paz, de prosperidade, de controle, vocês vão ficar bem. E quando ele vai estar dando 1000 promessas falsas, mentirosas, o nosso Senhor estará vindo e soprando e com o sopro da boca dele, destruindo o trono do anticristo. Então, imagina o que vai acontecer. Aquelas pessoas que pediram para soltar Barrabás, né? Solte Barrabás, entendeu? Serão aquele mesmo povo que há 2000 anos atrás pediu para soltar Barrabás. Então, eles não vão gostar
de ver o líder dele, mundial, que estava até adorando, sendo destruído, eles vão se revoltar. Mas aí o Senhor vai manifestar a sua justiça, vai se manifestar a ação da justiça do Cordeiro, será manifestado ali naquele momento, da vinda do Senhor. Vai ser um rebuliço, olha, se nós fôssemos falar só neste momento, no toque da sétima trombeta, nós tínhamos que fazer uma vigília aqui, para falar, para descrever daquilo que nós conjecturamos dentro da Escritura que possivelmente irá acontecer. E o nosso Senhor vai estabelecer o reino de paz sobre os homens. Vamos ver aqui? O reino do milênio vai ser estabelecido no tocar da sétima trombeta. É o versículo 15 do capítulo 11 do Apocalipse. O último anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império do nosso Senhor e de seu Cristo, do seu Cristo, estabeleceu-se sobre o mundo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Maravilha, né? E a igreja de Jesus vai estar com ele, né? Nós estaremos com ele ali, com glória e poder, junto com o nosso Senhor. Será uma coisa estupenda, maravilhosíssima. O toque da última trombeta pode ser também, não só a vinda de Jesus, mas o arrebatamento do povo de Deus. Isso segundo a Bíblia. Eu não estou falando aqui segundo as especulações teológicas e dos escatologistas, porque existe uma corrente forte que acredita que Jesus vai arrebatar a igreja dele antes da posse do anticristo. Então vai ter, compreende-se, dois eventos. A vinda de Cristo, o arrebatamento. Aí, no momento do arrebatamento, que o povo é arrebatado para os céus, aqui na terra inicia-se o reino do anticristo durante o período de 7 anos. E no final dos 7 anos, que ocorre o que a Bíblia chama a vinda de Jesus, que já vem com a igreja glorificada. Essa é uma corrente que existe no mundo inteiro, entre os cristãos do mundo inteiro. O arrebatamento da igreja, a grande Jesus, dentro dessa corrente. A corrente que acredita que o Senhor vai arrebatar a igreja antes da posse do anticristo. E a corrente que acredita que Jesus vai arrebatar no momento da sua vinda. Essa é uma corrente forte também. A maioria das pessoas, dos irmãos, que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja dele antes da posse do anticristo, eles não têm muito conhecimento do Apocalipse. Eles não têm muito conhecimento de escatologia. Então, eles acreditam piamente que o arrebatamento da igreja vai acontecer como sinal do início da grande tribulação. Para você entender melhor, nós não falamos aqui dos selos, das pragas que vão acontecer, depois as trombetas que vão ser tocadas, as coisas ruins que vão acontecer entre os homens. E isso vai acontecer no período da grande tribulação. Essas trombetas aqui, elas são trombetas que vão ser soadas pelos anjos no período da grande tribulação, que está dentro dos 7 anos, na 70ª semana de Daniel. Agora, o toque da 7ª trombeta é que ocorrerá a vinda de Jesus. Então, a maioria dos irmãos do mundo inteiro acredita que o arrebatamento da igreja seria o ponto-chave, o start, o início da grande tribulação. Sabe aquele quando tem a corrida de São Silvestre, aquela que tem aqui em São Paulo, que eu já participei? Em 1991 eu participei, entendeu? E ganhei no último lugar, né? O Veras, lá do Bolívia, o Veras chegou com 57, eu treinando 3 anos, ele chegou com 37 e eu cheguei com 57, 20 minutos depois, né? Mas eu treinei 3 anos, aí São Silvestre. Então, na hora que o pessoal vai começar a corrida, eles soltam fogos lá, que é o sinal. Aí começa a tocar a música, aí o pessoal começa a sair. Então, qual é o momento que sinaliza, dentro da compreensão da maior parte dos irmãos da Terra,
que vai ser o sinal do início da grande tribulação, arrebatamento da igreja. Aí você vai conversar com esses irmãos que têm essa explicação, aí ele diz o seguinte, ele diz assim, que na hora que Jesus arrebatar a igreja, e tem um versículo lá na Bíblia que fala assim, que subentendemos que a igreja de Jesus que impede a presença da igreja na terra, que impede a manifestação invisível do anticristo. Porque invisivelmente, espiritualmente, ele já está aí. Já está germinando, já está influenciando, já está administrando. Agora, a outra corrente acredita no que está aqui, que isso vai acontecer no toque da última trombeta. O toque da última trombeta. Essa última trombeta, que nós lemos aqui nos capítulos até o 11, né? Aqui no 11, que nós vamos encontrar o toque da última trombeta. É que ocorre a vinda de Jesus, que ele vem, o povo de Deus, ele é ressuscitado, ele ressuscita primeiro, os que estão vivos são transformados, né? Em corpos incorruptíveis, como Paulo explica lá no capítulo 15 da carta aos Coríntios. É muito bom você dar uma lidinha ali, né? É bom você dar uma lida lá no capítulo 2 de Tessalonicenses, que fala sobre a vinda de Jesus, e o capítulo 15 de Coríntios, capítulo 15, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, quando Paulo fala sobre a doutrina da ressurreição, e ele fala dos corpos incorruptíveis que ressuscitarão, que a igreja de Jesus, ao ressuscitarão com corpos incorruptíveis, que nós entendemos que serão corpos de anjos, para habitar as regiões celestiais. Muito bom você ler. Esse é o estudo do Apocalipse. Nós vamos prosseguir na próxima oportunidade. Hoje é sexta-feira da Paixão, né? Nós vamos prosseguir domingo, às 9 da manhã, e também às 3 da tarde, nós vamos prosseguir o estudo do Apocalipse. Como nós lemos o capítulo 11, então, no domingo de manhã, nós leremos o capítulo 12 de Apocalipse. E à tarde, nós vamos ler o capítulo 13, que fala sobre a marca da besta. Então, esse assunto é um assunto muito profundo e interessante nós nos interarmos sobre a marca da besta. O que será essa marca? Que marca será esta que a Bíblia tanto fala, que os cristãos de todos os séculos, dos 2000 anos, estão sempre atentos ao que está escrito, que fala na Bíblia sobre a marca da besta? Será que hoje, no tempo que estamos agora, já existe entre os homens essa marca para marcar as pessoas? Seria o chip que já foi criado a marca da besta? Que marca será esta? Essa explicação nós teremos no próximo domingo, às 3 horas, sendo que de manhã nós vamos meditar do capítulo 12 de Apocalipse. O capítulo 12 do Apocalipse, que fala sobre as forças presentes, sobre a execução dos decretos, né? A mulher e o dragão. A mulher e o dragão. A execução dos decretos do pequeno livro aberto. Aquele livro que nós lemos aí no capítulo 10, né? O livro aberto. O livro, né? Que o anjo estava com o livro na mão, que entendemos ser a palavra de Deus, né? E nós vamos meditar nesse capítulo 12, no domingo, na parte da manhã. E na parte da tarde, nós vamos entrar forte no capítulo 13 de Apocalipse, a marca da besta. É interessante, né? O número 13, a marca da besta. Olha só, que seria uma coincidência ou foi uma coisa feita a propósito? Essa é a pergunta. Esse tipo de coisa que eu perguntava quando estava estudando a teologia, eu perguntava para o professor assim, professor, por que a marca da besta, que é a marca do inimigo, por que é o número 13, é o número 13 no Apocalipse? Esse 13, esse número 13 aí,
dentro de um assunto que tem a ver com o inimigo. Aí sabe o que eles diziam? Eles diziam para mim, eles diziam que aquilo ali não tinha nada a ver, isso aí é uma ordem cronológica, isso aí é uma coincidência. Poderia, no 13, falar da trombeta, podia falar das taças, e coincidentemente caiu sobre a marca da besta. Essa era a resposta que eles davam para a minha pessoa. Só que eu saí de lá com ponto de interrogação, né? E até hoje eu pergunto, apesar de eu mesmo procurar questionar e conjecturar dentro das próprias escrituras. Eu sei que as escrituras, a Bíblia, né? Nós sabemos que, desde o início nós falamos aqui, que existem duas versões principais da Bíblia, sendo que a primeira seria a principal e a fideldigna, que é a Septuaginta. A versão Septuaginta que foi compilada, que foi produzida lá em Alexandria, no Egito, no Egito, pelos sábios, né, os 70 sábios, eles traduziram as escrituras do aramaico, do hebraico, para o grego, a língua oficial e comercial naquele tempo. No tempo de Jesus, a língua koiné era uma língua oficial, como é o inglês hoje. O inglês é a língua comercial e a língua universal, não é isso, pessoal? Então, naquele tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, existia também uma língua que era a língua de comunicação comercial e em todos os outros aspectos daquele tempo entre as nações. Por isso que eles acharam por bem fazer a tradução das escrituras sagradas do aramaico hebraico para o koiné grego. Então, essa versão das escrituras, essa é a fideldigna, essa é a real versão. E depois, com a sessão da formação da Igreja Católica, São Jerônimo lá, quando fez a nova versão da Vulgata em latim, que a Igreja Católica considera como a verdadeira e a fideldigna. A Igreja Católica, Apostólica Romana, os prelados católicos, bem como o Vaticano, os cardeais, o Papa, eles consideram a Vulgata a versão principal da Bíblia, mas não é a principal, não. Aliás, houve várias transliterações. Segundo a história, segundo os estudiosos da Bíblia, os estudiosos da Bíblia afirmam que houve várias transliterações. Quer dizer, tradução é uma coisa e transliteração é outra, né? Transliteração, você já está entendendo que é a alteração de termos, de expressões do original para outra língua. Então, houve muitas transliterações quando fizeram a tradução da Septuaginta para a Vulgata. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana considera a Vulgata a versão principal da Bíblia Sagrada, mas não é, não. A principal é Septuaginta. Tanto é que quando o Martinho Lutero, que fez o cisma dentro da Igreja Católica, que se separou da Igreja Católica e formou a nova irmandade chamada os Irmãos Protestantes, quando ele foi fazer a Bíblia, ele não se baseou na Vulgata, não se baseou no latim, se baseou lá na Septuaginta, que é a versão principal da Bíblia. Isso é muito importante, você que estuda a Escritura, você que gosta de ler a Bíblia, é muito importante você saber disso. A principal versão da Bíblia é a original, Septuaginta, viu? Lá de Alexandria, que foi feita por 70 sábios, a tradução do aramaico hebraico para o koiné grego. Entendeu? Então, a versão principal da Bíblia não é a Vulgata, latim, da Igreja Romana, mas sim a Septuaginta, aquela que foi feita por 70 sábios lá em Alexandria, no Egito, no tempo em que a Grécia estava no seu esplêndido, glorioso esplendor de sabedoria, de renascimento, de filosofia, e ali a língua que estava borbulhando na cultura era a língua grega, o koiné, tá? Versão principal da Bíblia não é Vulgata, de latim, é a Septuaginta. Procure, consulte
Não fique somente no que nós estamos falando aqui. Procure saber disso aí, tá? Para você se inteirar. Porque o que você provavelmente já deve ter ouvido é isso que nós informamos aqui. Você já deve ter ouvido várias vezes, principalmente os irmãos católicos, os padres, os seminaristas, ouviu milhares de vezes, aí, centenas de vezes, que a Vulgata é a verdadeira versão da Bíblia. Não, não é. Ela já é uma compilação. A Vulgata, latim, já é uma compilação. O original, a fideldigna versão da Bíblia é Septuaginta, tá? Aquela que foi feita lá no Egito, na cidade de Alexandria, pelos 70 sábios. É muito fácil você consultar isso aí, não precisa nem livro, você entra aí no Google e passa uma noite aí pesquisando aí que você vai ficar, ó, de boca aberta em saber dessas coisas. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, nós estamos aqui ministrando para você o estudo bíblico. Vamos prosseguir esse estudo no próximo domingo, no horário da celebração, às 9 horas da manhã. Deus te abençoe. E assine o nosso canal aqui, Missão Yahvé, para você prosseguir aí no estudo do Apocalipse. É só você clicar, esse vermelhinho que tem aqui debaixo, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, é só você clicar e você estará inscrito, acompanhando aí a palavra de Deus através do que Deus tem nos dado para falar por aqui para vocês, em nome do Senhor. Deus te abençoe.